Olá, estou aqui hoje para falar com vocês sobre as novidades de EAD no nosso departamento. Em primeiro lugar, quero pedir licença aos docentes e a todos vocês discentes para que essa minha fala gravada seja colocada no ambiente de cada disciplina, de modo que atinja de fato todos os integrantes dos ambientes virtuais de aprendizagem do curso de Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa à Distância. Vejam, a razão de ser desse meu informe é justamente fruto do movimento que a Universidade Federal de Pernambuco, que o pró-reitor e as suas pró-reitorias está fazendo no sentido da institucionalização dos cursos de EAD. E, nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso formalizar é a apresentação dos professores substitutos. Como vocês sabem, nós contamos hoje com a participação, a colaboração de 4 professores concursados na condição de contrato temporário, são professores substitutos que estarão conosco por 2 anos, que são eles, o Daniel, o professor Alisson, o professor Daniel, o professor Alisson, a professora Amanda e o professor Eduardo. E também temos professores da casa já efetivos, que neste exato momento eles não estão atuando com EAD, mas que a partir do próximo semestre vocês começarão a tê-los também na oferta de disciplinas dos componentes curriculares. Deixarei para falar sobre os professores efetivos posteriormente. O outro aspecto desse processo de institucionalização é que a Pró-Reitoria Acadêmica vem garantindo que a gente atenda a demanda de ofertas necessárias de serem disponibilizadas aos alunos, porque é necessário que haja a integralização do curso dentro do tempo máximo. Então, como o nosso modelo é online, a distância online, não teremos mais a oportunidade de fazer encontros presenciais, a não ser para a realização das provas. Por causa disso, exatamente por causa disso, nós precisamos fazer com que todos igualmente, professores e alunos, tenham um aproveitamento maior dos artefatos, dos dispositivos do Moodle. Além disso, além do dispositivo do Moodle, nós também continuamos contando com a possibilidade de gravação em videoaula, que nesse momento vai substituir, ela vai se dar em 2 ordens. A videoaula que substitui a webconferência, que ficará também disponível, gravada pelos professores, executores das disciplinas, e essas videoaulas gravadas em conformidade com a proposição do professor na relação com seu plano de curso, mas essas videoaulas elas serão necessárias em substituição ao que fazíamos antes, que, como todos sabem, nós tínhamos um calendário fixo de um cronograma de webconferências síncronas. Como nós estamos sem a possibilidade do atendimento síncrono com a realização da webconferência assistida pelo Polo, nós optamos por essa nova forma de oferta de mais um recurso cognitivo com proposição de conteúdos para vocês. São essas videoaulas gravadas e anexadas diretamente dentro do ambiente de cada professor. O professor Alisson já teve a oportunidade de fazer o seu movimento nesse sentido, já fizemos uma gravação. E, como todos poderão ver, todos os docentes igualmente farão essa incursão nesse trabalho, né, de captação desses vídeos, para que então auxilie, otimize o atendimento de vocês quanto à exposição aos conteúdos. O outro aspecto que eu gostaria também de destacar é a possibilidade de vocês terem acesso à biblioteca virtual, lá onde estão disponibilizados livros, leituras de livros, os textos que são auxiliares na complementação das leituras de vocês. Por que nós tomamos essa decisão? Nós entendemos que, por ser no nosso modelo, um modelo totalmente online, e por não estarmos podendo contar
com o apoio do polo, não porque eles não queiram dar esse apoio, mas como todos sabem, com a extinção gradativa, como está acontecendo, do sistema UAB, nós já não temos os tutores presenciais em todos os polos, nós não sabemos a longevidade dessa possibilidade desse espaço físico para atendimento aos alunos. E do lado de cá, nesse processo de institucionalização da UFPE, as pró-reitorias e o reitor, pessoalmente, já está tratando de uma alternativa para termos a continuidade dos atendimentos em polos presenciais. Não há ainda uma notícia, não posso ainda adiantar para vocês uma notícia de quais serão esses polos, mas seguramente nenhum discente será prejudicado com relação ao local de realização de prova no momento em que essa mudança ocorrer. O que fica certo para hoje é que as provas presenciais regulares e as de segunda chamada e as finais continuam ocorrendo nos polos de origem de vínculo por ocasião do vestibular ou da integração do ingresso extra-vestibular. Então, isso não muda. E, do mesmo modo, nós continuamos enviando alguém, um docente ou um técnico administrativo para a aplicação dessas provas. Bem, a biblioteca virtual, ela vai, no caso, ela pretende, nós objetivamos com a biblioteca virtual, superar a dificuldade justamente do acervo das bibliotecas que deveriam ser físicas nos polos de apoio presencial. Nós sabemos que desde o início que não houve, infelizmente, não houve a possibilidade de composição dessa unidade de conteúdos para os alunos, as bibliotecas físicas nos polos de modo igual e tampouco atendendo a nossa demanda do ponto de vista docente das atualizações dos títulos. Assim, a modalidade online representa, nesse quesito, uma flexibilização interessante e uma solução para a questão do acesso ao material de estudo. Então, por favor, todos os integrantes da comunidade, docentes e discentes e técnicos, têm acesso garantido a esse ambiente, ao AVA da biblioteca virtual. E Breno, o nosso secretário, ele assume um duplo papel na qualidade de mestrando em informática, ele é da área de informática. A gerência da biblioteca virtual está sob a responsabilidade dele e, portanto, ele vai estar nos ajudando na atualização dos títulos e vocês, alunos, os discentes, por favor, no acesso a esses títulos e na ampliação, né, das leituras de vocês. Bem, quanto à integralização do curso, nesse processo de institucionalização, isso não está se dando apenas para o curso à distância, também para o curso presencial, a regra do tempo máximo para a integralização de cada curso de graduação vai voltar a existir. Então, no caso de letras, licenciaturas em letras, o tempo mínimo de conclusão do curso são 4 anos e o tempo máximo são 8 semestres, o que é referente a... O tempo regular são 4 anos, 8 semestres. O tempo máximo permitido, vai sair uma regra, uma normativa avisando qual é esse tempo. Não é muito, então não é o dobro do tempo. Então, o ideal é que a integralização do curso se dê dentro dos 8 semestres. Nesse sentido, nós sabemos, e aí esse é um informe importante de dar para vocês, que no ano de 2014, ou seja, a turma que entrou em 2013, no ano de 2014, na transição da gestão do professor César para a minha gestão, e com o processo de reconhecimento do curso que se deu naquela época, houve um atraso, uma perda de um semestre letivo efetivamente no nosso calendário. A transição coincidindo com a organização do material, a preparação para a visita do MEC, dificultou que nós conseguíssemos manter o ritmo regular. Por causa disso, a instituição assume o compromisso, já está certo, assumiu o compromisso de resolver essa perda que vocês tiveram
e nós iremos anunciar em breve, antes da matrícula para o próximo semestre, qual é o posicionamento, ou como é a formalização da instituição no sentido de regulamentar, formalmente reconhecer que vocês tiveram um semestre perdido e que, portanto, esse prejuízo não é de vocês. Então, a gente ainda está providenciando os caminhos, isso vai aparecer no histórico de vocês, no próprio SIGA, tudo legitimado pela instituição. Isso significa que, a partir do próximo semestre, e isso é importante, nós passaremos a ter o mesmo semestre letivo do presencial, então é o 2016-2. Nós vamos executar o 16-2 concomitantemente, do mesmo modo que os cursos presenciais, e com isso haverá necessidade de bastante rigor no procedimento de matrícula. Voltaremos a falar sobre isso várias vezes e hoje ainda mais um pouco. Bem, com relação a esse informe, além desse preâmbulo que fiz no slide anterior, eu destaco agora alguns tópicos para este momento. Aqui quais sejam, não é? Perda de vínculo com a UFPE, então isso vai acontecer. É importante que a integralização se dê dentro do tempo máximo permitido e, como eu disse anteriormente, ainda vou informar para vocês, os alunos que perdem o semestre, perdem disciplinas no semestre, que deixam de estar na condição de blocados, eles deverão estar mais atentos à reoferta das disciplinas, porque haverá também um tempo máximo posterior aos 8 semestres de integralização. O que significa que o regimento que já existe, as regras que já existem para o presencial, por exemplo, vou só citar uma delas, porque esse será o objeto de um informe mais detalhado posteriormente, mas para citar só uma delas, nenhum aluno pode perder a mesma disciplina, um componente, por exemplo, língua portuguesa, frase, nenhum aluno pode perder este componente mais de 2 vezes. Na terceira vez em que ele estiver fazendo a disciplina, em sua reoferta, ele deve ser aprovado, não deve medir esforços para ser aprovado na disciplina, sob risco de perder o vínculo com a instituição. Essa é uma regra que já existe na universidade, ela é institucional, e o que vai acontecer é que a reitoria, para todos os cursos igualmente, para a instituição, ela vai voltar a ser executada. Então, o aluno terá recusa de matrícula, em caso ele perca a disciplina pela terceira vez, ele já está informado, vai estar informado de que ele não poderá mais continuar. Então, isso significa que, não é para que a gente se assuste de modo algum, que é importante que vocês agora cuidem mais atentamente da quantidade de disciplinas em que vocês se matriculam, para que vocês consigam dar conta do estudo que é necessário para a aprovação nas disciplinas matriculadas semestre a semestre. O outro tópico diz respeito a duplo vínculo, vamos falar disso também. A reprovação por falta e com consequente exclusão do ambiente virtual, a partir do momento em que já está confirmado. A integralização dos componentes curriculares, como é que vocês precisam entender um pouco melhor como é que se dá essa integralização, na verdade entender um pouco melhor o fluxo curricular, para fazer as escolhas certas no momento das reofertas. As atividades complementares, que são necessárias, e a formalização, nós estamos tendo agora a institucionalização do direito à monitoria, curso de extensão, iniciação científica. Iniciação científica, na verdade, já está ocorrendo. A monitoria, nós já tivemos um aluno, o Adelmo, que também foi o aluno do nosso primeiro PIBIC-ano, que é o Adelmo do Polo de Santa Cruz, do Capibaribe. A solicitação de segunda chamada, também temos os informes sobre essa solicitação. As vagas por disciplinas. A disciplina que ficou em atraso porque não tínhamos professor e que agora já está resolvida, metodologia 4 e a semana de prova. Então, sobre o primeiro tópico, perda de vínculo com a UFPE,
nós destacamos agora a responsabilidade do discente de efetivar a sua matrícula. A responsabilidade é exclusiva do discente. Como eu disse anteriormente, do ponto de vista do departamento, da coordenação e da instituição da PROACAD, nós estamos resolvendo o atraso que foi imputado a vocês sem que vocês tivessem responsabilidade sobre ele, como eu mencionei, relativa a 2014, que, portanto, atinge, exceto a turma de 2008, essa a gente vai integralizar os currículos, a turma de 2013 para cá, a de 2010, 2013, que são as últimas turmas. Os alunos precisam, vocês dessas turmas, precisam cuidar atentamente do período de matrícula, da obediência do período de matrícula. Nós não iremos mais proceder à realização de matrícula do discente, como fazíamos aqui, em que Breno, com o SIGA dele, com a possibilidade de senha dele no SIGA, atendia aos requerimentos ou aos telefonemas dos alunos que haviam, por alguma razão, não tido problema para realizar a matrícula online. Isso não vai mais poder acontecer. O apoio que nós vamos dar para que auxiliem vocês nesse procedimento nós vamos oferecer um treinamento minucioso para a realização da matrícula, portanto, o letramento digital necessário para que vocês não tenham mais dificuldade com o SIGA. Obviamente, a conexão de cada um vai precisar ser, no dia da matrícula, vai precisar ser boa. E isso, infelizmente, isso não é algo que a UFPE possa resolver. Quando a UFPE firmar o trato com os novos polos, aí sim nós temos certeza, no encaminhamento institucional, que nós teremos polos que vão garantir esse acesso. Hoje, são os polos presenciais, do modo como eles estão hoje estabelecidos, que devem garantir esse acesso ao SIGA, para vocês, ao SIGA. Portanto, quem não tiver internet em casa, os polos ainda têm o compromisso de estarem disponíveis, abertos, na semana de matrícula, nos dias de matrícula, para que os discentes possam realizá-la sem problema através do SIGA. O estudante que não conseguir fazer a sua matrícula no SIGA, ele perde o vínculo com a instituição. Isso está numa resolução, a número 3 de 2008, aprovada pelo Conselho Universitário. Vejam, não é uma decisão da coordenação, é uma decisão institucional desde 2008. O que vinha acontecendo é que, diante das circunstâncias da implantação ainda, dos problemas na modalidade à distância, resultantes desse momento político de transição, de indefinição do sistema universitário aberto do Brasil, e ainda não da institucionalização efetiva da modalidade à distância, ou seja, ainda não tínhamos, como eu avisei, passou a ser incluído no PDI da instituição, em dezembro, a modalidade à distância, ou seja, a partir de agora, desse ano de 2016, EAD é curso oferecido com todas as responsabilidades de execução, de gestão da UFPE. Antes não. Então, a partir de agora, o que nós temos, uma vez que a instituição está se responsabilizando por todos os trâmites regulares da gestão acadêmica, nós temos que cobrar de vocês, alunos, a responsabilidade que cabe a vocês, do lado de vocês, pela execução da matrícula, pois uma responsabilidade sendo de vocês, a perda de vínculo não é atribuída a um problema da instituição. Então, é necessário que no dia da matrícula vocês consigam estar num lugar que tenha acesso à internet. Isso acontece com os nossos alunos no presencial. Os alunos sabem que não podem perder a matrícula no SIGA no período que é estabelecido no calendário acadêmico divulgado pela Pró-Reitoria Acadêmica. E, em havendo perda de vínculo, somente retorna ao UFPE se tiver um novo processo, passar por um novo processo seletivo. Não há outra forma
de ingressar num curso de graduação à distância. Nesse caso, nós nos responsabilizamos pela turma 2008 e fizemos vários, vocês sabem disso, a turma 2010 também, nós estamos em 2016, mas não estamos responsáveis pelas perdas daqui em diante de nenhum aluno daqui para frente, nenhum aluno, especialmente das turmas de ingresso vestibular após 2010. Então, a turma 2013, nós estamos em 2016, tem 3 anos. Então, os alunos precisam da turma 2013, de modo especial, olhar atentamente e entender a dinâmica do histórico, do fluxo curricular, para poder não correr o risco de perder o período de matrícula. Então, nessa slide vocês podem ver quando o aluno perde o vínculo, no canto inferior direito da tela, referente ao detalhamento do discente, quando ele perde o vínculo porque não conseguiu fazer a sua matrícula, aparece a situação inativo. Então, isso é um problema. Então, é um problema definitivo, inclusive. E vocês podem entrar no site, no endereço que está também aí na tela, no final da tela, do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, onde tem o endereço da PROACAD, com bastante detalhamento sobre o manual acadêmico. É importante que todos conheçam seu manual acadêmico. A outra coisa também que a universidade já está fazendo a verificação é a questão do duplo vínculo. É impossível o aluno estar vinculado a 2 instituições públicas. Então, desde o final de 2009, quando foi aprovada a lei número 12.089 de 2009, não é mais possível ao estudante ocupar 2 vagas simultaneamente em cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. Então, infelizmente, nós temos o caso de duas alunas que vão ser consultadas pela instituição para decidir se elas vão querer ficar nesta ou na outra instituição a qual elas têm também vínculo. Então, a coordenação geral de EAD, a Conect, vai entrar em contato com essas alunas e isso será definitivo. Então, o exercício dessa lei nós vamos realmente efetivar a partir de agora. É impossível ser uma lei em todo o território nacional. O outro aspecto que eu preciso destacar diz respeito à reprovação por falta. Todos já sabem, mas continua ainda havendo uma certa flexibilização e os docentes foram instruídos para que a partir de agora isso não mais ocorra com relação a não cumprimento do sistema de atividades, do sistema de presença de trabalho online. Então, a frequência das atividades escolares ela é obrigatória e considera-se, portanto, reprovado por falta, independentemente do aproveitamento, o estudante que não tiver comprovada sua participação no AVA em pelo menos 75% das atividades disponibilizadas, propostas pelo docente. Então, vejam, isso significa que o aluno que é reprovado por falta, a partir de agora, ele será excluído do AVA antes do final do semestre. Essa decisão foi uma decisão colegiada, então a reunião de Câmara assim decidiu. Nós já estamos procedendo à identificação de todos os discentes que nunca acessaram ou que já tem mais de 20 dias que não acessam, e esses alunos serão excluídos do ambiente e reprovados por falta. Aqueles que estão atuando, que estão ativos, que têm participado do AVA, cabe ao professor, é de responsabilidade do professor, verificar se ele já extrapolou o máximo de ausências permitida, de não cumprimento de tarefas, de atividade, de participação permitida, que são os 25%. O professor, uma vez verificando que há alunos que já extrapolaram este número, esse percentual de 25%, só pode estar ausente, não cumprir 25%
da totalidade de tarefas de trabalho online, também será o professor da disciplina encaminhará a coordenação a lista com esses alunos e eles então serão excluídos também do ambiente. Isso fará com que vocês agora, para os alunos, com que vocês se preocupem um pouco mais em cumprir os prazos. E aí, nesse sentido, eu destaco que nós já verificamos que a maior parte dos alunos que tem dificuldade em cumprir os prazos são aqueles alunos que, por falta de instrução ou de reflexão mais a miúde sobre o que significa estudar à distância, e a responsabilidade no sentido de tarefa mesmo, de peso do trabalho online. Não é é um mito achar que estudar à distância é mais fácil porque a distância, e se fazem matrículas em muitas disciplinas. Nós identificamos alunos que chegam a fazer matrícula em 14 disciplinas. Então, naturalmente, esses alunos, 8, 9, 10 disciplinas, uma sobrecarga de componentes curriculares dessa ordem, fatalmente resultará em perda de alguns desses componentes por não ter cumprido os prazos. Então, aqui nós estamos oficializando que a partir de hoje estamos verificando quais os alunos que serão excluídos do AVA porque já estão reprovados por falta. E estamos aguardando dos professores que estão em exercício nos ambientes a lista com aqueles alunos que, por não cumprimento do sistema de trabalho online, já também estão nessa condição de reprovados por falta. Bem, sobre a integralização dos componentes curriculares, o que eu preciso destacar aqui é o seguinte, é que os cursos eles têm um projeto pedagógico, como vocês sabem, e o perfil que está disponibilizado na secretaria virtual, nós colocamos toda a documentação do curso, e o projeto pedagógico ele revela o perfil curricular que é baseado nas diretrizes para o ensino do Ministério da Educação. E exatamente é com base nesse documento que está estabelecido qual é o conteúdo mínimo e qual é a possibilidade do a mais, né, de composição a mais que o aluno pode ter do ponto de vista de tempo. Então, esse conteúdo mínimo, e faz parte desse conteúdo mínimo de componentes curriculares, como única forma do aluno ter direito, chegar ao direito de receber o seu diploma, de a ele ser conferido o diploma de conclusão do curso de nível superior, ele requer que haja a integralização dessa carga horária. E parte dessa carga horária é a participação em atividades não oferecidas por essa coordenação diretamente em atividades complementares. E, para isso, nós precisamos fazer com que vocês também entendam que atividades complementares são essas. Essas atividades complementares, elas também foram regulamentadas pelo Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, de 2013, a resolução, e dispõe exatamente sobre os procedimentos para essa acreditação de atividades complementares. O aluno tem a liberdade de fazer atividades, portanto, complementares que são fora da instituição. Nesse slide que vocês têm aí agora disponível, vocês poderão ler com calma, vocês vão ver que são ações que digam respeito ao curso, direta ou indiretamente, e vocês precisam ter os certificados. Essas ações devem ser certificadas e enviadas para esta coordenação, que então avalia quão é possível, quais os certificados que podem sim ser considerados, que são possíveis de serem considerados atividades complementares para graduandos em letras, e isso completa uma carga horária que vocês verão lá no SIGA, que já tem lá no SIGA, que totaliza, se não me engano, 210 horas. Então, vocês podem fazer, são cursos fora ou cursos internos na universidade, cursos da própria universidade, de extensão, participação em eventos, e que sejam oferecidos para vocês. A notícia que eu posso dar é que
nós estamos em vias de lançar um curso de extensão especialmente para vocês à distância. Será na modalidade à distância, pelo ambiente, e vocês já terão, portanto, uma carga horária, atividade complementar oferecida diretamente com o objetivo de atender essa demanda. Outro tipo de atividade complementar que também consta é aquela que eu mencionei, a monitoria, que eu mencionei anteriormente, que já está, a universidade está providenciando a institucionalização do processo através da PROACAD, para que então vocês possam ser monitores, como assim acontece no presencial. E não haverá distinção de nenhuma ordem. Então, é o aluno o professor abre a vaga para a monitoria, o aluno se candidata para ser monitor, passa por esse processo na relação direta com o professor e, portanto, essa carga horária de atividade de monitoria também ela é computada, pode ser computada como atividade complementar. O outro aspecto que nós devemos chamar a atenção diz respeito vamos ver aqui, sim, ao programa de extensão. Como eu disse, nós estaremos oferecendo agora, no segundo semestre, curso de extensão específico para vocês. Vai ser sobre temas transversais, letramento e temas transversais. Mas vocês não precisam ficar aguardando que nós apresentemos proposições para vocês. Vocês têm direito de fazer, como alunos da UFPE, acompanhar as ofertas, todos os eventos que acontecem na instituição, presencialmente também, se mobilizar, eventos que aconteçam, que sejam acadêmicos, formais, com certificados, que aconteçam nos seus municípios. Afinal, nós temos várias instituições com registro formal, públicas, no estado de Pernambuco, também no interior do estado de Pernambuco, portanto, atende a essa relação. E a natureza desses textos obedece ao que está proposto na página da PROESC, que é a nossa Pró-Reitoria de Extensão, que agora ela passou a ser PROESC, Extensão e Cultura. Então, nós vamos fazer essa referência. E diga respeito aos temas transversais também, com cursos de pequena duração, com relação ao meio ambiente, saúde, comunicação, trabalho, direitos humanos, ou seja, todas as iniciativas que agora são propostas como fazendo parte de todos os perfis de formação profissional. A outra atividade também que será conta como atividade complementar e que no processo de institucionalização já está viabilizado, como eu falei, através da PROPESC, os programas de iniciação científica com direito à bolsa ou voluntário, que é sem bolsa, mas com reconhecimento pelo CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. Essa é uma atividade que conta bastante para o currículo do aluno e, como eu disse, já temos um aluno PIBIC. É necessário para isso que os alunos que têm interesse, é importante inclusive que comecem a entrar no site da PROPESC, que vejam quando acontece o evento no final do ano, sempre acontece o evento do Congresso de Iniciação Científica, o CONIC, aqui no campus. É importante que vocês realmente façam um esforço de vir participar, ver como é. E o critério de seleção para ser um aluno, um pesquisador de iniciação científica, não tenham dúvidas que é desempenho. Então, os professores, nós como professores, nós vemos os alunos que se destacam nas disciplinas, desde a sua competência linguística propriamente dita, como escreve, responsabilidade, capacidade de reflexão crítica. Então, isso fica aí para vocês se sentirem mais motivados, inclusive, para estudar, sabendo que agora vocês poderão também ser agraciados com bolsas, quando, a partir do ano que vem, esse processo estiver formalmente integralizado no departamento. A outra coisa que nós precisamos destacar, chamar a atenção, o outro tópico, diz respeito a um problema que nós estamos tendo frequentemente, que são problemas relativos às solicitações de segunda chamada. Vejam, conforme a resolução, como está aí no slide, conforme a resolução número 4 de 94 do Conselho da Universidade, a instância máxima
de deliberação dentro da instituição. Poderá ser concedida a segunda chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Pausa aí. O que é que isso significa? Se você pediu segunda chamada para a prova regular, para o exame final, se você não puder comparecer, você não terá direito de pedir segunda chamada. Então, ou você pede segunda chamada para o exame regular, ou você tem direito de pedir para o exame final. O que vai acontecer a partir de agora, nesse processo de institucionalização, é que nós precisamos usufruir, de parte a parte, do que reza o regimento. E nele diz assim: a concessão de segunda chamada dependerá da justificativa apresentada, com documentação comprobatória para a falta do estudante na data prevista, mediante requerimento entregue ao coordenador da área ou ao seu representante no polo, dentro do prazo de 5 dias úteis decorridos da realização da prova em sua turma. Vejam, gente, nós precisaremos ser rigorosos a partir de agora. Então, precisamos finalizar, romper com a cultura de não estou pronta para fazer a prova, e vou fazer a prova depois e vou dar entrada no requerimento. Não. Nós iremos avaliar rigorosamente, dentro desses critérios que são estabelecidos pela instituição, em sua resolução, que é já bem antiga, e a partir de agora ela vai ser efetivada também para vocês na modalidade à distância. Portanto, eu peço que vocês se programem bem direitinho e que, de fato, leiam o que diz essa resolução e leiam quais são esses critérios para poder não termos surpresas desagradáveis, né? De você perder a prova e, de repente, você estava bem na disciplina e perdeu porque não lembrou que esse critério agora é rigoroso. A outra novidade também que nós vamos apresentar, isso tudo a partir do próximo semestre, 2016-2, diz respeito ao número de vagas por disciplina. Vejam, o SIGA permite que durante as matrículas os alunos eles são ranqueados. Tem privilégio no componente curricular, na matrícula no componente curricular, os alunos blocados. Obviamente porque esses alunos têm uma média superior. O que acontece? Nós não estávamos obedecendo, aqui do ponto de vista da coordenação, nós não estávamos obedecendo ao critério de limitar o número de vagas por disciplina, com a expectativa de fazer com que vocês que estavam retidos, porque nós tivemos todo esse processo com conflitos de 2008, 2010, então fizemos várias reofertas, não limitamos o número de vagas, portanto não impedimos a matrícula em reofertas e verificamos após esse período longo, né, em que fizemos assim, em que assim procedemos, que vários alunos matriculam-se em muitas disciplinas, como eu já havia até mencionado, e perdem muitas vezes o mesmo componente. Então, no sentido de um lado, otimizar o trabalho docente, porque agora nós não teremos mais tutores com aquela função que nós tínhamos. Os professores concursados, eles deverão, os substitutos, atuar como eles estão atuando, vocês estão vendo, com muitas disciplinas. Então, nós precisamos garantir a qualidade do ensino e, para isso, nós deveremos assegurar que o número de alunos seja coerente com essa assistência com qualidade dada nessa modalidade online. Não estaremos prejudicando os alunos, porque os alunos que estão blocados, os alunos que estão com média que garantem, assegura a vaga na disciplina, serão contemplados. Os alunos que não forem contemplados são aqueles cujo histórico, o resultado geral global do aluno no curso revela problemas de acompanhamento que é de responsabilidade do aluno. Então, essas vagas por disciplina é mais uma forma de
repito, garantir a qualidade do atendimento dos professores, agora sem o papel do tutor do modo como antes, e pelo número de alunos, que vamos ter essa certeza, e, de certa forma, mobilizá-los para que vocês façam essa reflexão sobre quais disciplinas devem cursar para poder dar continuidade ao fluxo ao fluxo curricular, enfim, otimizar o atendimento. O outro informe que eu quero dar diz respeito à disciplina de metodologia 4. Como vocês sabem, os alunos de metodologia 4 sabem que nós estávamos sem professor, sem a solução para o professor, e agradecemos aqui publicamente aos professores Inara, Ricardo e Sandra, Inara Ribeiro, Ricardo Postal e Sandra Montenegro, que concordaram para que nós pudéssemos resolver o problema em assumir essa disciplina. Eles têm uma carga horária já excedente no presencial, eles já têm, mas entendendo a necessidade da gente executar essa disciplina para evitar ou desbloquear aluno ou alunos que precisam se formar, eles entenderam essa demanda e estão assumindo a disciplina. Portanto, metodologia 4, a partir de agora, já está resolvido e as atividades acadêmicas da disciplina pedagógicas estão no ar. Então, vocês precisam entrar, os alunos de metodologia 4 precisam entrar e fazer a tarefa. A semana de prova, nós vamos de novo, vamos divulgar o calendário, mas vamos lembrar vocês que são sempre 3 provas por dia, e nós vamos tentar fazer aquele casamento, aquele jogo de disciplinas de 30, de 45 e de 60, mas dessa vez a gente não vai seguir aquele critério de 30 primeiro, 45 depois e 60 depois, unicamente porque 60 sim será depois, mas as de 30 e de 45 justamente porque há disciplinas que começaram tardiamente. Então, aguardem que as provas serão no final de junho e primeira semana de julho, mas nós vamos divulgar ainda o cronograma com a distribuição dessas provas. Como a gente agora precisa cumprir rigorosamente esse calendário de prova e com rigor a possibilidade de segunda chamada, eu peço que vocês já se organizem, quem mora distante do polo, que vai precisar viajar, ter despesas, que se organizem para, tão logo a gente divulgue o calendário, você tenha condições de estar presente no dia da prova. Bem, acho que é isso. De resto, o que eu posso dizer a vocês é que nós estamos todos aqui na instituição muito felizes com a posição da reitoria nesse momento de transição, de finalização do sistema UAB, algo que, como todos sabem, fugiu ao nosso controle. Os polos sabem disso, os coordenadores de polo sabem disso, os tutores que foram dispensados sabem disso. Todos nós ficamos bastante consternados de fazermos parte de um processo de ruptura tão drástica e em que não houve tempo de fato para que a gente se preparasse para isso, mas acreditamos, assim como esse posicionamento da reitoria, que pelo menos foi a oportunidade em definitivo, a Universidade Federal de Pernambuco decidir e optar pela institucionalização da modalidade. Isso me deixa muito feliz, especialmente porque eu sou uma docente, uma professora envolvida com EAD, não porque acho que tecnologia à distância, a interação à distância seja mais interessante do que o presencial, mas porque eu entendo que é uma possibilidade única de interiorização, de rompimento de fronteiras e de formação de qualidade em qualquer lugar do país. Então, muito obrigada, estamos à disposição para quaisquer dúvidas através da Secretaria Virtual. Agradeço a Brena, a minha equipe de produção, agradeço a todos os docentes pelo espaço nesse momento dentro de sua aula e também pelo apoio. E do lado de cá, cada um tem sentido na pele, assim como vocês do lado de lá, como tem sido difícil esse processo de transição, como difícil está o momento em nosso país. Até logo.